Bom dia a todas. Então, seguimos nossa aula da Teologia da Igreja. A última vez vimos aquilo sobre alguns símbolos, né? Sobre a Igreja. Símbolos que eu tomei, sobretudo no Concílio Vaticano II, mas que também podemos ver na Palavra de Deus. E em cada um desses símbolos é importante colocar o relacionamento que se tem com Cristo, né? Quando se fala da igreja, então sempre colocar aí esse vínculo indissolúvel com Cristo. E eu queria abordar agora também esse símbolo, me vai ser um símbolo maior, né? Porque toda uma preparação da igreja no Antigo Testamento, que é aquilo do povo de Deus. Então, como Deus se organiza e estrutura o povo de Israel para ser um povo consagrado ao Senhor, e esse povo, então, vai ser também uma figura da igreja, a igreja instituída por Cristo. E hoje, antes de entrar nesse tema vasto que vamos a resumir, eu quero falar com vocês um tema assim muito interessante e concreto também para nós e que nos vai formar é sobre esse tema de o credo, notamente o que significa credo na igreja, né? Então eu quero hoje abordar, antes de continuar com esta grande imagem do povo de Deus consagrado ao Senhor, porque me parece importante, né? E que nos vai, de todas maneiras, seguir no que estamos abordando, né? E, sobretudo, que também tem coisas assim muito práticas hoje para nós. Então, aqui já vou compartilhar na tela. E aqui vamos começar sobre hoje, o tema de hoje. Então, o tema de hoje vamos a entrar o que significa esse creio em uma igreja santa, católica, apostólica. Aí, depois vocês vão me ajudar o português, porque seguramente creio em uma igreja e creio na igreja, né? Mas aqui vamos a ver coisas interessantes nas traduções e o que vamos a refletir sobre esse tema de creio na igreja. Então, seguinte, começamos, pois. Peraí, então vamos a compreender o que significa crer na igreja, né? Em nosso credo. Então, em primeiro lugar, saber que existem dois símbolos, o credo é chamado símbolo da fé. Existem dois, um que é o credo dos apóstolos e outro que é o credo que vem fruto de dois concílios, os primeiros concílios, que é chamado Niceno-Constantinopolitano. Aí temos as datas 325 e 371. Sabemos que nesse concílio de 325, então foram também muitas questões cristológicas, né? E fruto desses dois concílios, então, temos esse credo. Nós, quando participamos na missa, seguido rezamos o primeiro credo, que conhecemos como credo menor. Mas é aqui, como nos fala o catecismo, neste número 194, é um resumo fiel da fé dos apóstolos. Então, quando estamos rezando esse credo, nos estamos vinculando a essa tradição de Pedro, Paulo e todos os apóstolos que pregavam e rezavam este credo, né? E aqui nos fala o catecismo que era um credo guardado pela Igreja Romana. Y que se identificó con esta sed de Pedro. Por eso que se expandió y se tomó como una regla la fe, todo este credo. Como sabemos, o credo nos ensina o que justamente debemos acreditar. Então, nos dá a luz sobre o mistério de Deus e o que nós somos, devemos crer, né? Devemos deixar esclarecer nossa inteligência por todos estes símbolos, este símbolo, quero dizer. Então, temos esse primeiro credo, e o segundo, que é este niceno-constantinopolitano, que é um credo maior e que explicita muitas mais coisas se pensamos em Cristo, não? Então, Cristo vai ser mostrado como luz da luz, Deus de Deus,
verdadeiro Deus, gerado, não criado, né? Então, é importante também nós rezar este credo, não somente conhecer, mas rezar, porque é um desenvolvimento maior de nossa fé. Então, comecemos nesse, aqui, coloco estes dois símbolos, ou este símbolo único apresentado de duas maneiras, e o que significa o ato de fé. Porque nós, quando estamos rezando, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ou creio em Jesus Cristo, seu único Filho, temos um enunciado. Mas, através desse enunciado, tocamos a realidade do mistério, né? Como tínhamos visto, o mistério, nesse sentido, que se revela, né? Não algo completamente ignoto, sino que conhecemos uma parte, mas não conhecemos todo. Então, através do enunciado, se toca a realidade. Isso é muito importante. Aí também marquei o número do catecismo, o número 170. Então, cada vez que fazemos um ato de fé, através do enunciado, estamos tocando a realidade do mistério. Então, aí coloco isso importante e nos vai ajudar em seguida. Agora, vamos a compreender o que significa crer na igreja, porque vamos encontrar en estas dos maneiras de mostrar o credo dos apóstolos e niceno-constantinopolitano, a mesma estrutura. E nessa estrutura vamos encontrar também aí onde está colocada o mistério da igreja, a afirmação sobre a igreja. E aqui para esta aula me servi das meditações de um livro de Henri de Lubac, que é um grande teólogo cardeal francês conhecido, né? E me servi desta obra que se chama Meditação sobre l'Église, Meditações sobre a Igreja. E muito bom, muito bom. Então aí me apoiei em algumas de suas reflexões e aqui coloquei também outras coisas que me parecem úteis para a nossa aula. Então vamos entrar. O que significa credo na igreja? Então, em primeiro lugar, a estrutura do símbolo dos dois, que se trate dos apóstolos ou niceno-constantinopolitano. Então, temos em primeiro lugar a trindade, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo. O niceno-constantinopolitano vai desenvolver todo aqui, mais detalhes do mistério de Cristo. Creio no Espírito Santo. Os dois credos, né, possuem isto. E depois temos todo o desenvolvimento, o seguinte: a igreja, comunhão dos santos, remissão dos pecados, ressurreição da carne, a vida eterna. E vejam só, nessa estrutura que encontramos tanto o credo dos apóstolos como o niceno-constantinopolitano, nessa estrutura, então aqui vemos, em primeiro lugar, o que tem a ver com Deus, Deus Trindade. E, em segundo lugar, o que tem a ver com as obras de Deus, né? A igreja, comunhão dos santos, remissão dos pecados, ressurreição da carne. E vejam que a igreja, que vem em quarto lugar, não é Deus, sino obra dele. Então, já temos um elemento importante. Não é Deus, sino a obra dele. Mas aqui, não sei vocês, mas aqui já me aparece uma pergunta, né? Como compreender aquela palavra que já tínhamos visto de Paulo, quando fala que a igreja é o corpo de Cristo. Então, se o corpo de Cristo não é Cristo, ou é Cristo? Então, como compreender, né, essa palavra que nos dá Paulo e, ao mesmo tempo, essa estrutura que vemos no credo, no qual nos fala aqui este teólogo, que a igreja, e não somente ele, vamos ver outros teólogos, que a igreja não é Deus, sino obra dele. Então já temos aí uma coisa interessante para refletir, né? Espero que ao final da aula consigamos dar resposta. Em primeiro lugar, notem isso, não é Deus, sino a obra dele, a igreja. Que significa que crer a igreja, esse ponto 4 do credo, crer a igreja é inseparável dos artigos da Trindade, né? Da fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não podemos separar
não podemos separar a igreja, quer dizer, as obras, né, de Deus. Não podemos separar. Então, é importante em separar a fé, a igreja, da fé com Deus Trindade. Não podemos separar. O que significa? Que a igreja não tem outra luz, senão a de Cristo. Aqui seria também muito interessante, vamos ver se temos tempo também, quando estamos vendo aquelas imagens da igreja, os símbolos da igreja, sobre essa imagem que vai desenvolver o cardeal Ratzinger, Bento XVI, né? Que a igreja recebe toda a luz do Cristo e a compara à lua, assim como a lua recebe toda a luz do sol, né? Então a igreja está colocada nessa mesma imagem. Então a igreja não tem outra luz, senão a luz de Cristo, mas e também o Espírito Santo é aquele que dá santidade à igreja, né? Então comunica o Espírito. Isso é muito importante. Então vemos que isso está inseparável, não? A igreja está inseparável dessa fé no Deus Trino, a Trindade. Hoje, aqui vemos que os artigos da fé, então, dependem inteiramente desses artigos que concernem a Cristo e Espírito Santo. E o que tínhamos visto agora rapidamente na estrutura, né? Então, não podemos separar esses primeiros artigos, e aqui Henri de Lubac coloca isto, né? Então, não podemos acreditar na igreja sem acreditar, sem afirmar estes artigos de fé ao Espírito Santo e a Jesus Cristo. Mas aqui já vemos a pergunta, né? Então, o que significa crer a igreja ou crer na igreja, né? E é aqui o que nós vamos a entrar nesse momento. O que significa e qual é a diferença de crer a igreja e crer na igreja? Agora, eu creio a igreja. Henri de Lubac nos dá esta afirmação: proclamamos nossa fé não na igreja, mas a igreja. Bom, vamos a tratar de compreender o que estou tratando de falar. E aqui nos fala, vai desenvolver assim. Então, crer a igreja significa crer a sua existência, realidade sobrenatural, a sua unidade e prerrogativas essenciais, né? Isso significa para ele crer a igreja. E estes elementos também nos encontramos na vida de Cristo. Diz que coloca assim, que nós acreditamos a igreja, assim como nós acreditamos a encarnação, morte, ressurreição, ascensão de nosso Senhor. Quer dizer, todos os mistérios da vida de Cristo, nós acreditamos, né? Então, aí começamos a entrar um pouco nessa diferença entre crer na igreja e a igreja. Aqui vai ficar mais, espero, mais claro agora. Agora, vejam só. Ese creio en, que en latín es credere in, que designa o acto de fe. Creio en. Entonces, ¿qué significa ese creio en? Que vendría a falar así, creio na igreja. En na igreja. Creio en, ahí yo coloqué en latín porque el latín nos da así más fácil. Vean, en latín, esos tres elementos de creo Deus Pai, Filho y Espíritu Santo, se credo in unum Deo, et in unum Dominum Jesum Christum, et in Spiritum Santo. In, né? No credo símbolo dos apóstolos, no símbolo niceno-constantinopolitano, encontramos este in, credo in, que se traduciría en portugués por en. Creio en Deus, en Jesus Cristo. Y cuando llegamos a la iglesia, no encontramos este in, mas encontramos et unam santam catholicam et apostolicam ecclesia. Entonces no encontramos o in, que es reservado a Deus, mas encontramos unam, es decir, creo en la iglesia, una santa, católica y apostólica. Entonces, ya así, o latín
nos deixa ver aquilo, né? E Henri de Lubac nos fala que a igreja é obra de Deus e nós acreditamos nela como nós acreditamos na vida dos mistérios de nosso Senhor, né? Então, ainda sigue ficando essa questão. O que significa creio em, que é reservado a Deus e não se fala assim para a igreja? O que significa esse em? Vamos seguir. Creio em. Então, em primeiro lugar, vamos ver a diferença entre crença e fé. Assim, rapidamente, né? Sabemos que uma crença vamos dizer que nós, pois eu falo de uma maneira distinta, que a fé damos um maior valor à fé que a uma crença. Como que nós estamos mais comprometidos, né? Quando damos a fé a alguma coisa, né? Algum tipo de verdade, né? Está evocando um ato mais profundo, essa fé, né? Então, estamos mais comprometidos em um ato de fé, porque nós podemos acreditar em muitas coisas, mas só damos a fé a alguém, né? Aí, essa fé, já podemos assim também falar assim como um tipo de confiança, não? Uma confiança bem comprometida com alguém, que só descansa numa pessoa. Eu creio, ou acredito, tenho crenças, né? Que escutei, mas não dou minha fé. Nós podemos falar, não dou minha mão a cortar por aquela crença, né? E se pensamos nos mártires, os mártires deram a vida pela fé. Então, em primeiro lugar, podemos assim destacar que a fé tem um compromisso maior, né? Assim, e pessoal. E só se dá a alguém. A crença não. Espera aí, aqui. Por que está travando? Espera aí. Voy a interrumpir un momento el compartimiento, ok, y voy a compartir nuevamente. Ahí está. Espera ahí, porque no está. Ahí está. Vean, aquí encontré un texto de María de Encarnación, que he citado también por Henri de Lubac, y que es a fundadora das Ursulinas. Aquí está no Brasil, ahí na Avenida 7. Do vean lo que fala esta María de Encarnación sobre este en. Nos acrescentamos a partícula en, que marca um certo movimento do entendimento que acredita. Assim, quando dizemos eu creio em Deus, é como se falássemos eu não creio só que há um Deus, mas eu creio de tal maneira que eu procuro de toda a afeição do meu coração, de todo o meu poder, chegar a Ele como soberano bem e ao fim pelo qual eu fui criado. Então, vejam que aqui vemos imediatamente como este elemento mais pessoal e afetivo da fé. Não somente se trata de algo, podemos pensar, teórico, né? Não, sino que já está pedindo todo o compromisso da pessoa. E, neste caso, já podemos falar da afeição e uma afeição espiritual, que é a vontade. Então, nós, em cada ato de fé a Deus, se tomamos esta expressão de Maria de Encarnação, está tomando toda a nossa pessoa. Então, esse creio em é um ato de compromisso maior, que toma nossas capacidades espirituais, inteligência e vontade, e nos orienta àquela pode-se dizer, aquela pessoa, né? Porque aqui já hemos visto que só podemos dar nossa fé a alguém. Então, nos orienta completamente. Então, tem aqui esta frase de Maria da Encarnação, nos dá esse elemento assim pessoal da fé. Agora, vamos aqui olhar
tratándose de compreender ainda este creer en Tomás de Aquino. Agora, este material eu também vou colocar aí à disposição de vocês, aí no Drive, né, que vocês já têm no link, me vou enviar novamente. Então, aqui Tomás de Aquino vai realizar uma distinção interessante de credere Deus e credere in Deus, né? É o que vamos a ver agora. Mas aqui, somente quero destacar, porque sabemos que Tomás de Aquino permanece assim, coloca muito esse lado racional, filosófico, para dar conta da fé, que purifica muitos elementos. Então, veja, pode ficar um pouco até seco, né? Mas nos dá análises assim profundos. E ele analisa o ato de fé. O que significa o ato de fé? O ato de fé, quando nós falamos aquilo que falava Maria da Encarnação, creio em Deus. Então, este creio em, vejam que Tomás de Aquino vai a ver isso a partir das faculdades humanas. Então, quais temos? Temos duas faculdades espirituais que nos distinguem dos animais, que é a inteligência e a vontade. E diz que o ato de fé tem que ver com essas duas faculdades, a inteligência e a vontade espiritual. E a partir desse análise, então, vai distinguir que aquilo que vai tomar de Agostinho, que as palavras significaria crer Deus, crer por Deus e crer em Deus, vai dar conta dessa distinção, né? E isso vai ser muito útil para nós, não somente aqui nosso tema, que significa crer a igreja ou crer na igreja, mas também para nossa vida de oração. É muito, muito concreto. Então, vejam só, comecemos com o primeiro. Aqui salto todo esse análise que faz, que você vai encontrar aí no material, né? Mas ele vai falar de uma causa, de um elemento material, que eu disse, um elemento material nesta frase de crer Deus, e um elemento formal, e todo isto relacionado com estas duas faculdades, inteligência e vontade. Então, primeiro fala, credere Deum, que é crer Deus. E vejam como fala ele. Nada nos é proposto a crer, sino enquanto diz respeito a Deus. Então, crer Deus significa, nós podemos traduzir assim, todo que aparece na Bíblia que nos foi revelado, eu tomo isso. Então, tudo que tem que ver com Deus, eu creio naquilo, né? Então, esse primeiro elemento, crer Deus, credere Deus. Depois, crer por Deus. Em latim, credere Deo. O homem adere a Deus enquanto verdade primeira, por causa dela, a sentir no que crê. Então, vejam que aqui nós vamos a aceitar e receber tudo o que nos fala Deus, o que nos revela Deus, porque Ele o está revelando, porque Ele é, Tomás de Aquino fala aqui, a verdade primeira. E como falava aquela fórmula que conhecíamos de nossos antigos e que ainda seguimos rezando, eu creio porque você não pode ser enganado e não vai nos enganar, né? Então podemos colocar aí, crer por Deus, crer em Deus. E vejam aqui, em terceiro lugar, o que vai falar sobre crer em Deus, credere in Deus. Dice, o intelecto é movido pela vontade, pois a verdade primeira se refere à vontade, enquanto exerce a função divina. Então, o que significa aqui? Que Deus está exercendo uma atração sobre o homem, sobre o ser humano, e o ser humano se dirige a ele de todas as suas forças, né? Uma vez descoberto esta verdade, o intelecto, graças à vontade, vai a tratar de se dirigir, de se orientar de todas as suas forças para se unir a esse fim. Então, temos este análise de Tomás de Aquino sobre essa distinção
que também vai ser tomada por Henri de Lubac, né, para explicar este creio em Deus e deixar-nos entender este creio à igreja. Agora vejam, este Tomás de Aquino, e vamos agora olhar Santo Agostinho, citado por Henri de Lubac. Aqui acho que vai ser mais fácil para nós entender. Fala, crer em Deus, e fala aqui de Lubac citando Agostinho, crer a existência de alguma coisa ou de um ser. Então, crer em Deus significa isso. Crer em Deus, cremos na existência, né, dele ou qualquer coisa. Crer em Deus. Crer por Deus é acreditar na autoridade de alguém, admitir a sua palavra como verdadeira. Então, eu creio porque Deus me falou, né? Ou eu creio no meu pai porque tenho confiança nele e recebo tudo o que ele me fala, né? Quando eu era criança. Então, aí temos que ver, tem que ver mais com esse tipo de autoridade, né? Autoridade. Eu creio por autoridade. E em terceiro lugar, crer em Deus, que a fé em Deus é única, é um caminho, um movimento da alma, é um alento pessoal, é finalmente uma adesão que não poderia acabar de maneira nenhuma numa criatura. Então, veja, já aqui coloca este elemento mais pessoal da fé. Então, cada vez que colocamos crer em, pensemos que está tomando todo o que é da pessoa em suas faculdades espirituais e se está orientando de uma maneira assim muito forte a Deus. A Deus considerado como fim, nos falava Tomás de Aquino. Agora, rápido só para dar uma visão, né? Aí coloco as duas concepções que finalmente são ditas de maneiras distintas, mas que têm que ver com a mesma realidade. Crer em Deus, crer por Deus, crer em Deus. Então, aqui nos dá um pouco mais assim, a visão do conjunto para compreender, não? Crer em Deus, cremos tudo o que existe, crer por Deus, cremos na autoridade de Deus, que é a verdade primeira, e crer em Deus, então já nos orientamos a Deus como fim de nossa pessoa, e isso compromete nossa alma e tudo o que nós somos. Então vemos que este crer em Deus tem um elemento muito pessoal, do caráter pessoal. Agora vejam, isto podemos traduzir assim, naquele ato de fé que conhecíamos, ou que alguns de nós ainda rezamos. O ato de fé que você pode encontrar no catecismo fala assim: Senhor Deus, creio firmemente e confesso todas e cada uma das coisas que a Santa Igreja Católica propõe, porque vós, ó Deus, revelaste todas essas coisas, vós que sois a eterna verdade e sabedoria, que não pode enganar nem ser enganada. Nesta fé é minha determinação e morte. Esse é o nosso ato de fé que nos ensinava nosso catecismo. Agora, se nós tratamos, vamos a encontrar esta diferença de crer, credere Deus, credere Deus e credere in Deus. Então, qual a primeira? Credere Deus. Deus revelaste, dice, eu creio em estas coisas que você revelou. Deus revelaste todas essas coisas. Por crer Deus, nos encontramos na revelação que Deus faz, né? Que nos ensina a Bíblia. Então, todo o que está na Bíblia, eu creio porque tem referência a Deus. Agora, isso vai reclamar de nós uma inteligência, né? Crer por Deus, crer em Deus. Então, diz, vós que sois a eterna verdade e sabedoria que não pode enganar nem ser enganado. Então, aí cremos pela autoridade de Deus. Eu creio aí podemos falar assim, por Deus, a causa que ele é autoridade, que não quer me enganar, que é a verdade primeira, como fala Tomás de Aquino. E a terceira, quando fala aqui o final de nosso ato de fé, que diz, nesta fé é minha determinação e morrer. Então, determinação e morrer. Toda a nossa vida se orienta
a Deus e nós desejamos terminar nossos dias nessa fé. Então, toda nossa vida está orientada a Deus. Toda nossa vida está orientada a Deus. Aqui, agora quero, vejam só, colocar, eu chamo assim, o ato de fé de nosso Papa Bento XVI, quando era cardeal. Aqui coloco essa bibliografia, que também vou colocar aí disponível, para que você tenha todo o trecho. Então, introdução ao cristianismo, está no primeiro capítulo, número 5 e 7. Então, agora quero compartilhar esta tela, que aqui vamos a esse, por aí, vou colocar ato de fé, ya encontré, ahí está, de Ratzinger. Entonces, ahí está. Entonces, vean, aquí son algunos pasajes que yo noté sobre esta introducción al cristianismo para ver ese carácter pessoal da fé, ¿no? Que aquí es muy fuerte expresado por nuestro Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger. Entonces, vean, eso dice, a fe, voy a aumentar un poco, dice, a fe ela é vista pelo credo não uma forma imperfeita de conhecimento, uma opinião, quando estávamos falando aquilo de crença, que depois possa ou deva ser trocada por um conhecimento factível. Na verdade, trata-se de uma forma essencialmente diferente de comportamento espiritual que existe. Para nosso Papa Bento XVI, a fé não é algo teórico, sino fala de um comportamento espiritual. Comportamento espiritual. Então, aqui realmente estamos nesse creio em. E aqui sigo mais abaixo. Ele, disse nosso Papa, ela se situa, isso sim, no âmbito das decisões fundamentais que o ser humano precisa tomar, que queira que não, e que só podem ser tomadas de uma única forma, e essa forma que chamamos de fé. Então, o homem tem que ter uma postura, né? E aqui fala de uma decisão fundamental. Então, vejam, ainda outro elemento que nos deixa entender que realmente essa fé, esse creio em Deus, ou aqui, neste caso, vai nos levar a esse creio em Jesus de Nazaré, né? Que vemos que só essa expressão pode ser dada para Deus. Existe uma área que não admite outra resposta que não seja a de uma fé. Todo ser humano precisa crer de alguma maneira. Isso está muito forte. E aí, em sua introdução ao cristianismo, ele vai falar que mesmo o ateu, né, precisa crer em algo. Aqui vai dar. O que é isso, afinal, ter fé? É o ato de um ser humano firmar-se na realidade como um todo. É a atribuição do sentido, sem a qual o ser humano, como um todo, ficaria fora de lugar. Então, para ele, a fé tem que ver com o sentido, né? Firmar-se na realidade, nos fala aí como um todo, e atribuição de um sentido. Vejam o que fala sobre o sentido. O sentido, ou seja, o chão sobre o qual pode firmar-se e viver nossa existência como um todo, não pode ser produzido. Ele só pode ser recebido. Então, nós não podemos, isso está muito forte, porque não nós podemos fabricar o sentido, sino o sentido realmente que nos vai levar a nossa o verdadeiro tamanho como ser humano, é um sentido que se recebe e não que se cria, né? Então, vejam que esse ato de fé, o que eu chamo esse ato de fé de Ratzinger, é muito desenvolvido e está muito forte. Vejam o que fala. Crer segundo a maneira cristã de ter fé significa compreender a nossa existência como uma resposta à palavra. Então, se firmar nesse sentido que recebemos, mas também responder. E aqui a fala do Logos. Como resposta à palavra, o Logos que sustenta e conserva todas as coisas.
significa aceitar que o sentido que não podemos produzir apenas receber já nos foi dado, de modo que precisamos tão somente aceitá-lo, confiando-nos a ele. Depois leiam as outras que estão muito fortes aí. E vai acabar esse capítulo aí, o número 7, falando ainda esse caráter pessoal da fé. Diz, a qualidade mais profunda da fé cristã é seu caráter pessoal. A fórmula creio em ti, ela é o encontro com o homem Jesus. E nesse encontrar-se, ela experimenta o sentido do mundo como pessoa. Jesus é a presença do próprio Eterno neste mundo. Então, vejam só, não se trata somente de crer em Deus, mas crer nesse homem, Jesus Cristo. A fé se torna encontro do tu que me sustenta e me dá a promessa do amor indestrutível. Na fé, não apenas aspiramos à eternidade, ela nos é realmente concedida. E aí termina, creio em ti, Jesus de Nazaré, pois tu és o sentido do mundo e de minha vida. Aí podemos até tomar essa última expressão para rezar, né? Creio em ti, Jesus de Nazaré, pois tu és o sentido, logos, do mundo e de minha vida. Que bonito ato de fé. E isso me levou a pensar aqui quando fala que esta fórmula de creio em ti, e aqui coloca, né, que creio em Jesus de Nazaré. Então, aí nós podíamos nos perguntar, é que nós somente podemos esperar em Deus? Ou é que não podemos esperar em um homem? Se eu falo de outra maneira, é que eu posso falar para um homem, creio em ti. Da mesma força que eu falo para Deus, creio em ti. Quando eu falo de Jesus Cristo a Deus, creio em ti. Eu tenho confiança em ti. Qual é a diferença? Ou eu espero em ti. Qual é a diferença quando utilizamos esta expressão para Deus e para o homem? Aqui não vou entrar nisso, mas vocês podem, aí também deixo no material essa questão bonita de Tomás de Aquino, onde ele se pergunta se nós podemos esperar um nome. E aí vai citar aquela palavra da Bíblia, porque diz aí os profetas, Jeremias, maldito aquele que coloca a sua fé no homem. Então aí vai explicar Tomás de Aquino se podemos ou não, ou de que maneira falar essa esperança, porque podemos colocar nossa esperança ou não, podemos colocar nossa fé, né? Assim como la colocamos em Deus. Né? Então aí resulta interessante. Olhem, a ver aqui, só para apresentar esse material. Olhem, aí está. Se podemos licitamente aqui, olhem na pergunta, se podemos licitamente esperar no homem. Aí, leam esse material. E aqui também coloquei aquele de Tomás de Aquino, essa distinção, para que vocês olhem também com mais calma. É que aí tem perguntas. Bom, continuamos, e se tem uma pergunta agora. Então, vemos, aí fizemos toda essa reflexão sobre creio em, né? O credo em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a igreja, então não utilizamos esse termo de creio na ou em a igreja, sino creio a igreja. As traduções nos colocam creio na igreja. Mas estamos vendo que já é creio a igreja. Por quê? Então, a igreja parece inseparável da profissão de fé no Espírito Santo. Já tínhamos visto isso no início, né? Na estrutura do credo, que fica em vínculo estreito com a profissão de fé na Trindade, Espírito Santo e Jesus Cristo. Ela aparece como a primeira obra do Espírito, antes da comunhão dos santos, a ressurreição da carne, a vida eterna, né? As obras de Deus. Então, aí vemos o que vimos no início, a diferença
entre a Deus e suas obras. A igreja é obra de Deus. Então, nós cremos a igreja, assim como cremos os mistérios de Cristo. E, claro, aparece como a primeira obra de Deus. E aqui já fala Henri de Lubac como a primeira obra do Espírito. Creio no Espírito Santo, na Santíssima Trindade, na igreja. Isso assim também é muito importante. Nós acreditamos que o Espírito de Cristo está na igreja. É comunicado à igreja. Então, ficar em comunhão com a igreja significa partilhar o mesmo Espírito. Aqui, esta é uma frase de Tomás de Aquino, citada por ele: creio no Espírito Santo unificando ou santificando a igreja. Agora, nós professamos o quê quando falamos? Que a igreja é formada pelo Espírito Santo, que ela é sua obra própria. Esta é uma palavra citada por Santo Alberto Grande, que era professor de Tomás de Aquino. E um instrumento pelo qual Deus nos santifica. Então, vejam, aqui já encontramos também os elementos importantes para compreender. A igreja é um instrumento de Deus para santificar os homens. E é formada pelo Espírito Santo e é a obra do Espírito Santo. Podemos tomar essa analogia assim como o Espírito Santo recebido no seio de Nossa Senhora vai formar o corpo de Cristo. O Espírito Santo na igreja dá nascimento a novos cristãos. Então, vejam só, e isso também já nos permite de encontrar um pouco essa resposta, não? Na qual falávamos, a igreja corpo de Cristo. Eis nela que, pela fé comunicada, que participamos da comunhão dos santos, da remissão dos pecados, da ressurreição da carne e da vida eterna. Então, nós, crescer na igreja, estamos em comunhão. Estamos em comunhão com o mesmo Espírito e com as obras de Deus. Ela não existe por si mesma, mas por Deus. Por isso que nós utilizamos a expressão credo ou creio a igreja. Não credo na igreja. Mesmo se as traduções não aparecem assim. Tá bom, espera aí. Me parece importante, é verdade que aqui tomei tempo para explicitar um pouco esse ato de fé. Creio em, mas me parecia importante para realmente dar toda essa visão de nosso ato de fé e colocar bem esse creio à igreja, né? Que me parece assim importante em nossa proclamação da fé. E, então, só aqui me parece assim esta estrutura, né, que esto de aqui. Essa estrutura me parece importante, né, com aquilo que vimos. Veja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo e as obras de Deus. Então, como tínhamos visto, a igreja vem depois, e a primeira obra, como nos fala Henri de Lubac, depois do Espírito Santo e do Cristo, e está vinculado. Então, a igreja, aí podemos dar essa pergunta que nos colocávamos aqui, é que a igreja é corpo de Cristo? Sim, é Cristo. É Cristo, é obra dele, né? E faz parte dele. Muito bom. Tem perguntas? Ou dúvidas, comentários?
Oi, padre. Sim, Deu um nó na minha cabeça. Essa parte de a igreja é corpo de Cristo. sim. Essa pergunta aí mesmo, a igreja é corpo de Cristo, logo não é Cristo. E aí o senhor colocou lá no slide assim, né, que ela é uma obra. Aí ficou meio, é mais então numa linguagem simbólica, que a igreja é corpo de Cristo, mas não é Cristo. Não, Me sim. deu um nó na cabeça. Não, isso está muito bom. Então, nós partimos da revelação, né? Eh, Paulo nos fala que a igreja é corpo de Cristo, então faz parte do Cristo, né? Do corpo de Cristo. E agora estamos analisando o credo e colocamos, então o credo significa todas essas fórmulas de fé que nos fazem tocar a realidade de Deus, né? Então, utiliza essas frases e ficamos aí tratando de compreender essa diferença, porque o credo utiliza para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esta expressão de creio em Deus, creio em Espírito Santo, em Jesus Cristo, né? Em, então já. E depois para a igreja, o credo não utiliza credo na igreja, porque estamos vendo que tem um caráter assim, esse em, então só pode ser dirigido a Deus, né? Então, quando aí falamos que a igreja é obra, a primeira obra do Espírito Santo, nos fala Henry de Lubac, então quer dizer que quando nossa fé dizemos creio a igreja, creio como obra, realizada a obra, é a mesma, e aí não sei se você aí estava já, quando ouvíamos Henry de Lubac nos falava assim, que nós cremos a igreja como cremos a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo. Então, faz parte da vida do Cristo todos esses mistérios. E acreditamos nele, né? Mas eu creio isso como fazendo parte da vida de Cristo, nesses mistérios de fé, né? Assim, Cristo, depois vamos saber quando vai fundar a igreja, como foi fundado e tudo isso. Então, Cristo tinha essa intenção, né? Então, está realizando uma obra, né? Mas aí vemos essa distinção entre a obra e Deus, né? Claro que a obra faz parte, neste caso, quando estamos falando de corpo de Cristo, né? Então, claro, a ascensão do Senhor faz parte da vida de nosso Senhor, mas é assim, eu falaria assim, como uma ação, né? Então, aí vemos a distinção entre a pessoa de nosso Senhor e sua ressurreição, entre a pessoa de nosso Senhor e sua encarnação, entre a pessoa do Senhor e a realização a realização da igreja, né? Então, nesse sentido, veja assim que como estamos assim do lado de análise, né? Estamos assim analisando essas expressões, só para situar bem em nosso credo o que significa essa diferença, né? Entre credo, creio em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, e creio à igreja, não? Então, nós damos esse valor assim, à igreja é o corpo de Cristo, mas existe uma diferença, né, com esse creio em Deus, né? Então, Deus é o Criador e a igreja a sua obra, né? Então, não podemos falar assim, é o corpo de Cristo ou não é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e, ao mesmo tempo, é uma obra, né, realizada por Deus. Que não é Deus, é Deus. E, ao mesmo tempo, é corpo. É aquilo como a última vez estamos vendo sobre todas essas imagens ou símbolos da igreja, né? Então, aí podemos falar também assim, é que a igreja é campo de Deus ou é construção de Deus? Não, a igreja é campo de Deus, é construção de Deus, né? E a igreja é corpo de Cristo. Então, temos assim como vários tipos para nos aproximar desse mistério que é a igreja. Mas aqui o que fique claro, sim, que a igreja é corpo de Cristo, porque faz parte, né, da revelação,
Y no catecismo, entonces nos tratamos de dar cuenta esa expresión que utilizada y que utilizaron nuestros predecesores para proclamar a fe à igreja, né? Então, que utilizaram, creio, a igreja, e não utilizaram o termo in, que é só reservado para Deus. Porque, veja, e isso tem, assim, consequências muito práticas, porque se falamos, creio na igreja, e então estamos fazendo de igreja, assim, sim, claro que é santa, né? Aí depois vamos santa, católica e apostólica, é santa. Então, e aí tem muitos obstáculos. E como você acredita na igreja, vendo que está cheia de tanta crise e tanta coisa? Eu não posso dar minha confiança a essa instituição. Eu não posso, né? Então, isso também assim nos leva a pensar, né, sobre esse ato de fé e colocar em uma boa postura esse creio à igreja e não dar nesta expressão creio em o que damos, o que convenço a Deus, né? Creio em Deus. Então, não sei se respondi assim, mas revelação, e aqui estamos mais no que nos é a tradição, né? Os atos dos apóstolos, que ser o creio dos apóstolos, que é o primeiro mais curto, né? E depois o credo maior, que é aquele de ensino constantinopolitano. Então já nos dá essa tradição que já tem mais assim como uma reflexão de trás, né? Uma reflexão de nossos enunciados a crer, a receber, né? Então já estamos do lado assim mais, se eu posso falar assim, da inteligência da fé, né? Esse creio à igreja é que estamos compreendendo e tratando de bem encontrar o significado dessa frase de Paulo quando fala a igreja é o corpo de Cristo. Assim, então, como compreender? Então, estamos realmente já entrando mais do lado da inteligência da fé que nos é revelado, né? Obrigado, Yasmin. Outra pergunta? Então, muito bom. Então, aí deixa o material. Deixa o material aí no Drive, nessa pasta que vocês podem encontrar aí com a Suma Teológica, se você quer aí fazer um pouco mais de pesquisa, mas ao mesmo tempo coloquei esses artigos que estamos vendo, e aí convido vocês a olhar esse artigo sobre a esperança, né? É que nós podemos acreditar no homem, assim, colocar nossa esperança no homem, porque aí também tem assim muito lado prático para nossas vidas, muito é que não podemos dar nossa fé assim a um homem, como a damos a Deus. Tá bom? Tá bem. Então vamos terminar, se não tem perguntas, com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus os abençoe.